Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar a parte da geometria analítica na parte da reta, capítulo 28, continuação do que nós estávamos estudando semana passada. Nessa parte nós temos o estudo da reta. É a condição de alinhamento entre três pontos. Os pontos podem estar alinhados sendo colineares ou podem não estar alinhados formando um triângulo. Aqui nós temos essa parte que nós vamos usar bastante, tá? O XA, YA e 1, XB, YB e 1, XC, YC e 1. O A, B e C seriam pontos da reta, todos eles iguais a zero. Nessa parte a gente vai ter que relembrar um pouquinho de determinante, tá? Então, o determinante vocês estudaram lá no segundo ano. É basicamente essa continha. Vocês vão ter os três valores, que seriam o A11, A12, A13, A21, A22 e A23, A31, A32 e A33, dentro do determinante, que é os valores que estão ali do lado em X, Y e 1. E para o cálculo, vocês vão ter que copiar as duas primeiras colunas ali do lado e multiplicar na diagonal, tá? Vocês vão multiplicar na diagonal para a direita, ok? Multiplicando os três valores, são três diagonais, dentro de cada diagonal três valores, tá? E vocês vão deixar o sinal que vai ser encontrado ali. Quando vocês multiplicarem para a esquerda, que são três diagonais multiplicadas, dentro de cada diagonal três valores, nessa parte vocês são obrigados a mudar o sinal, tá? Então, se a multiplicação de vocês der positiva, vocês vão colocar negativa e vice-versa, tá bom? Achando esses seis valores, que são 3 para a direita e 3 para a esquerda, esses seis valores vocês vão somar os seis valores, tá bom? E aí vocês vão chegar no resultado do determinante, tá? Aqui nós temos algumas coisas, algumas fórmulas que vão ajudar vocês, tá? Então, a equação da reta, vocês estão vendo que agora eu estou usando só dois pontos, XA, YA, XB, YB, os outros são valores fixos, X, Y, 1 e 1. Aqui nós temos a equação da reta, tá? Que o x e o y são valores fixos, o x1 e o y são valores que vão ser mudados, né? Vão ser números, e o m também vai ser números, tá? Aqui nós temos a equação reduzida da reta, em que o x e y são fixos, muda o m e o n. E nós temos os coeficientes dos ângulos, né? Que é o m, é o coeficiente angular que a gente chama, tá? Quando ele é zero, entre 0 e 90, o m, que é o coeficiente angular, ele vai ser maior que zero, ele vai ser crescente. Quando ele for um valor entre 90 e 180, vocês desculpem o erro da prof ali, tá? Ali é 180. O coeficiente angular, ele vai ser menor que zero, ele vai ser decrescente. E quando ele for zero, o coeficiente angular também vai ser zero, ele vai ser constante. E eu tenho as duas fórmulas ali do lado, m igual a tangente de alfa, e eu também tenho para achar o m, o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. As posições relativas das retas, tá? Nós temos quando elas são paralelas, que elas não se cruzam. Então, uma vai ser igual à outra. O m da reta R vai ser igual ao m da reta S. Quando as retas são concorrentes, elas se cruzam em um único ponto, então os coeficientes angulares vão ser diferentes. Quando as retas são perpendiculares, são concorrentes formando ângulos de 90 graus entre elas, então vai formar uma cruz, tá? Ali embaixo eu tenho o que acontece com os coeficientes angulares, então os dois multiplicados vai dar menos 1. E aqui nós temos a intersecção entre duas retas, que somente se forem concorrentes. A gente pode usar essa fórmula. Tem um exemplo no livro, lá na página 35, tá? Da parte também da mediatriz de um segmento. É concorrente passando pelo ponto médio.
Aqui nós temos a distância de um ponto e reta. Essa fórmula é a mais usada, tá? E é a que cai no vestibular também. Então, a distância, ela vai ser o módulo da multiplicação ali de AXP mais BXP mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Todos os valores vão ser dados no problema, tá? Ali tem um desenho só para vocês entenderem aonde é usada essa fórmula. Exemplo, determine a que distância está o ponto A da reta T. Então, eu tenho um ponto e uma reta. Então, eu vou usar a fórmula que está ali do lado, que é o cálculo da distância de ponto e reta, tá? Solução. Da equação da reta T, obtemos o A é 4, o B é 3 e o C é menos 2. O C vai ser o termo independente, tá? Então, substituindo os valores no meu cálculo, na parte de cima eu vou ter 4 vezes menos 2, 3 vezes o 3 e depois eu vou ter o menos 2, todos eles somados, tá? Na parte de baixo, eu vou ter 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado dentro da raiz. Então, são todos os valores retirados da reta e do ponto, tá ok? Quando é ABC, é tirado da reta. Quando é x e y, é tirado do ponto, sendo que o x é o primeiro número e o y é o segundo número do ponto. E aí, vocês vão começar a calcular. Na parte de cima, vocês estão vendo lá embaixo, que deu menos 1, só que ele está dentro do módulo, então, na verdade, vai ser 1 positivo, porque sempre que eu tenho um valor dentro de módulo, ele tem que ser positivo, porque módulo é uma distância e não existe distância negativa, tá? Aqui nós temos a área de um triângulo. Ela é dada pela fórmula que está ali em cima. A área igual a 1 sobre 2 vezes o módulo, tá? De D, ok? D o que é? O determinante de novo, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer o determinante, achar o valor dele, colocar dentro do módulo, esse valor vai ser positivo, e multiplicar por 1 sobre 2. Tem um exemplo lá na página 43 do livro. E aqui também eu coloquei um exemplo dessa parte, ó. Calcule a área do triângulo ABC formado pelos pontos indicados na figura, tá? Então, eu tenho o ponto A, que é o ponto 4 e 6. Eu tenho o ponto B, que é o ponto 2 e menos 3, tá? E eu tenho o ponto C, que é o ponto menos 3 e 1. Todos eles foram colocados ali do lado para fazer o cálculo do determinante. Achando o determinante, vocês vão achar menos 53, que no caso tem que usar positivo porque ele está dentro do módulo. Então, vocês vão usar 53. 53 vezes 1 dividido por 2. Pode deixar em fração, tá? Aqui vocês têm eu coloquei um resuminho da parte da geometria analítica de ponto e reta, tá? O que vocês estudaram semana passada e dessa semana. Depois vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhadinha. E agora é hora de praticar um pouquinho, tá? Vocês vão fazer as atividades lá da página 25, exercício 13 e 14, 29, exercício 18, 36, o exercício 20 e 21, 37, exercício 22, 46, o exercício 29, 47, o exercício 33 e na página 59 tem a parte da síntese, para vocês fazerem a leitura, que é um resumo do capítulo. Para quem achar que é importante na hora de fazer os exercícios, pode dar uma olhadinha lá. Lá tem todas as fórmulas que foi dada aqui no vídeo, tá? Vocês vão realizar as atividades no caderno de matemática ou no livro, anotem todas as dúvidas e a correção vai ser feita na nossa aula online e vou tirar as dúvidas também lá, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.